quinta-feira, continuamos a falar em torno deste assunto que marca a atualidade. É que hoje, conforme já dizíamos, chegou Venâncio Mondlane, mas não se viu a máxima liderança do partido Podemos, o que vai gerando alguns debates na esfera pública. Por isso é que, com os nossos analistas, queremos entender se haverá aqui algum problema que fez com que a liderança não se fez presente no local. Manguene, estamos consigo agora. Boa noite, bem-vindo ao nosso plantão informativo. Albino, há uma ideia por parte dos vários moçambicanos de que Podemos conseguiu o posicionamento que teve nestas eleições, conseguiu os 43 deputados por causa da influência de Venâncio Mondlane. É uma ideia que se propala por aí. A ser verdade isto, o Albino entende que, por conta disto, o Albino Forquilha devia estar hoje, à mesma hora, com o presidente Filipe Nyusi na presidência, a discutir com os partidos políticos, ou deveria estar a receber aquele que era tido como, ou que é tido como o seu braço de ferro nesta luta pela governação do país nos próximos cinco anos? Boa noite a todos os telespectadores, boa noite a Cidava, boa noite ao Dr. Massinga, ao Samamat. Bom, é o seguinte, não há dúvida que o engenheiro Venâncio tem um grande capital político e deve-se reconhecer isso e não deve-se banalizar a esse facto. Assim como é evidente e é claro que os resultados que o Podemos tem foi endossado pela presença do engenheiro Venâncio Mondlane. Agora, no tocante a esse aspecto aqui, eu sou da opinião, primeiro, que nem o engenheiro Venâncio Mondlane, nem o Podemos não deviam alimentar esse debate de clivagem. Porque no fim do dia isso fragiliza a oposição, dá a ideia de oposição desorganizada, oposição não coesa, oposição que não sabe tratar os seus diferendos, não sabe gerir os seus diferendos, oposição que até certo ponto a Frelimo vai capitalizar e potencializar de que não está preparado para governar. Se nem questões micros não conseguem gerir, ultrapassar, mas começam a se degladiar. Então, isso não traz uma boa imagem para a oposição. Então, sou da opinião de que nem o engenheiro Venâncio, nem o Dr. Forquilha não deviam alimentar esta discussão. Porque está claro que a causa é a mesma, os dois apenas divergem em estratégias de luta pela causa. Enquanto o engenheiro Venâncio entende que, como parte de estratégia de luta pela causa, Podemos não devia tomar a posse. O Dr. Forquilha entende que, como parte de estratégia de luta na causa, Podemos deve tomar posse e continuar a luta dentro do parlamento. O que está a acontecer aqui, há divergências em termos de estratégia de luta, de como é que deve se lutar, se avançar para esta causa. Então, eu acho que isso claro que é preocupante, mas eu acho que não deviam dar muita relevância, porque no final do dia a causa fica pendente, fica para trás, já não se discute a causa, se discutir Venâncio versus Forquilha. Então, isso não é saudável. Então, ok. Esta matéria que traz o Albino é sobre clivagens dentro do partido. E agora o que nós queremos entender, o que os moçambicanos querem entender agora do Albino Manguene, é que o que mais faz sentido para si, ou melhor, onde é que o Forquilha deveria estar naquelas horas do dia?
deveria estar com o Presidente da República na presidência a discutir com outros partidos ou deveria estar no aeroporto a receber Venâncio? É esta a pergunta que lhe fazemos agora. Aqui há duas frentes. A frente da recepção e a frente de diálogo. A frente de diálogo, ela é necessária. Deixe-me também te dizer que foram unânimes, primeiro, no diálogo que houve hoje na presidência, foram unânimes que, primeiro, este diálogo deve incluir o engenheiro Venâncio Mondlane. Segundo, que esse diálogo deve incluir a sociedade civil. E há uma proposta do, em vez de ser diálogo interpartidário, poderá passar a ser diálogo nacional inclusivo, no sentido de que se pretende reformas que vão além da acomodação política partidária, devem refletir aquilo que é o desejo da sociedade, é o desejo do povo. Então, essa frente de diálogo é necessária. E, ademais, está agendado um encontro para amanhã, num determinado sítio, entre o engenheiro Venâncio, o Sufo, Lutero, presidente Forquilha, o presidente Salomão Muxanga, que é para se apresentar o que já se tratou, se sintonizar a ele e todos eles traçarem estratégias de como enfrentar a luta. No entanto, que entende-se que essa frente de diálogo é fundamental, porque o fim de todo o conflito termina na mesa de diálogo. Todo conflito, não existe conflito. Mariano, agora, não, vamos. Sim, essa frente é necessária. Okay. A outra frente de recepção, eu não acho que não é obrigatório que seja o presidente Forquilha. Okay. Podia ter enviado o secretário-geral, podia ter enviado um outro quadro, né, para receber. Não é intrinsecamente, eu não acho que é intrinsecamente obrigatório, porque o partido não é constituído apenas por Forquilha. Acredito que tenham lá quadros. Acredito sim e sou da opinião de que devia se ter destacado alguns quadros para recepção, mas que não concordo que a frente de diálogo não seja importante, não seja relevante nesse momento. Okay, então, as duas frentes são até agora fundamentais. Nós estamos a falar da irrelevância do diálogo. Atenção, nós estamos a falar. Mas contudo, não. Nós não vamos perder tempo aqui. Você quer saber... Calma. Permita-me fazer Você quer saber se o presidente Forquilha, permita-me fazer presidente do Podemos, fazer a questão? Não, posso já entendi a tua questão. Não entendeu. Você quer saber se o presidente Forquilha tinha que estar na presidência ou a receber o engenheiro Venâncio Mondlane? O que eu estou a dizer... Está a adivinhar o que quero lhe perguntar? É o que você perguntou a ele, perguntou a Samuel Mate, o que está já a perguntar a mim. Permita-me lhe fazer a questão. Posso? Pode. Posso? Tudo bem. Diz que o Podemos deveria mandar para o aeroporto, não é? Poderia ser o secretário-geral ou, se calhar, uma outra frente. Desta frente que fala é da liderança ou não? Não percebi. Essa frente que sugere o secretário-geral? Pois? Podia ser ele. Quem mais? Podia ser o porta-voz ou qualquer quadro que o partido Parece indicasse. que não se viram estas figuras. O que é que tem a dizer com relação a isto? Isso tem que se questionar ao partido Podemos. Sim. Por que como essas analista, estruturas... como é que olha para o fato de ter havido uma ausência? Atenção ao nosso tema. Fala de liderança do partido. Primeiro perguntamos sobre o Forquilha e continuamos a olhar para outros segmentos. Ao Massinga também perguntei tanto quanto do secretário-geral honorário ou de outra liderança. Ao Samamá também a pergunta foi desta forma. Aqui o debate, desde o início, não é simplesmente sobre Forquilha. Atenção, penso que se calhar é por ter chegado tarde que não entendeu esta parte. Não, estava a assistir o programa desde então, o princípio. Volto a lhe fazer esta questão. Como é que olha para o fato de não se ter visto, por exemplo, um secretário-geral que é uma figura que sugere o Manguene,
ou se calhar uma outra figura proeminente deste partido, Podemos, que é tido como o braço direito de Venâncio Mondlane neste processo de eleições? Isso já está claro, revela provavelmente que as relações entre o Podemos e o engenheiro Venâncio Mondlane não gozam de um bom estado de saúde. É o que está a acontecer. Nós estamos a ver o engenheiro Venâncio a mandar algumas cartas para o partido do Podemos. Vimos a conferência de imprensa dada pelo presidente Albino Forquilha, acredito que ontem. A vinda do engenheiro Venâncio chega num momento de tensão entre os dois, quer o Podemos, representado pelo presidente Forquilha, e quer o engenheiro Venâncio, nesse caso que é o signatário do acordo com o Podemos. Okay. Eu acho que esse ambiente azedo, esse ambiente crispo, pode justificar a ausência do Podemos dentro do contexto da recepção. Ok. Agora já respondeu esta questão, mas também há uma outra questão que surge, Manguene, e que vamos direcionar bem mesmo para si. Diz que o causador ou um dos principais motivos para a atual crise política que o país atravessa neste exato momento é Venâncio Mondlane. Já se sabia, pelo menos há 3 dias, que Venâncio Mondlane chegava hoje a Moçambique. Isto todo mundo sabia, Filipe Nunes, quero acreditar que o presidente sabia, quero acreditar também que os outros partidos, inclusive o próprio presidente Podemos, sabia da chegada hoje de Venâncio Mondlane a Moçambique. Acha que este encontro que houve hoje entre Filipe Nunes e partidos políticos, e que, por sinal, aconteceu à mesma hora da chegada de Venâncio Mondlane a Moçambique, deveria ter acontecido à mesma hora na ausência de Venâncio Mondlane, ou poderia ter-se esperado pelo Venâncio Mondlane, ou adiar-se para que Venâncio Mondlane também pudesse participar deste evento? Ou, mesmo assim, anda o evento? O evento anda. Okay. No entanto, que o evento vai passar a incluir o engenheiro Venâncio Mondlane. Porque nós temos que ser coerentes. Houve várias sequências de encontros com religiosos, acadêmicos, candidatos presidenciais, só com candidatos presidenciais, com exceção do engenheiro Venâncio Mondlane, que não esteve presente e pediu intervir por via de plataformas digitais. Acredito que o governo liderado pelo presidente Nunes achou que não seria conveniente, porque só eles sabem, porque eu acredito, na minha opinião, de que devia ter se criado condições para que ele estivesse presente nesse diálogo. Depois desse diálogo, surge outro diálogo que é interpartidário. É este diálogo interpartidário que discute o início de um diálogo e dá um TPC aos partidos políticos irem fazer a proposta que será como base para o diálogo. Apresentou-se a proposta e hoje ia discutir-se a proposta. E discutiu-se que não deve se avançar com a proposta sem incluir o engenheiro Venâncio Mondlane, sem incluir... Isso quando? Hoje. Hoje. Sem incluir... É por isso que vem a pergunta. Não se poderia ter evitado... Deviam ter ido para tomar essa decisão de que não. As nossas próximas conversas devem passar a incluir um outro ator. Porque é um diálogo iniciado antes dele chegar. Então, os que iniciaram o diálogo antes do engenheiro Venâncio chegar, deviam se reunir para tomar a decisão de que não. Uma vez ele estando aqui em Moçambique, já não podemos avançar com esse diálogo sem incluir a ele. Ok, Manguene parece estar bem informado sobre este encontro. Vamos aproveitar entender algumas coisas com o Manguene. Manguene, este encontro
chegou de acontecer, aliás, a reunião chegou de avançar com pontos de agenda ou simplesmente decidiu-se parar para poder esperar por Venâncio? A reunião avançou com os pontos de agenda, houveram os pontos que foram adotados, mas cuja decisão final e provável assinatura de acordos pró-reformas no Estado, decidiu-se que deve-se avançar ou se fazer, incluindo o ator engenheiro Venâncio Mondlane. Mas não acha que, por exemplo, se cancelassem o evento e esperar Venâncio Mondlane, poderiam até evitar alguns gastos, olhando para a situação econômica do país que não está favorável? Eu acho que era fundamental que se reunissem para decidir a introdução do engenheiro Venâncio Mondlane. Então, porque esperar num âmbito, num contexto em que iniciou-se conversa na ausência dele, não. Os que iniciaram conversa precisavam de se encontrar e decidirem principalmente a questão da inclusão dele. Porque não faria sentido eles esperarem, depois dizerem, ok, já vamos te incluir. Não. Devia haver uma reunião deliberativa que tomasse essa decisão de que não, as nossas conversas não devem ignorar esse ator. Esse ator é importante, é fundamental, é uma peça-chave, é o braço que, em grande parte, está a fazer essa pressão. Então, deve passar, a partir dessa reunião deliberativa pró-inclusão do engenheiro Venâncio Mondlane, sim, e da sociedade civil, porque pela informação que tenho não será apenas do engenheiro Venâncio Mondlane, vai se incluir até a sociedade civil e não só. Vão ser criados grupos que vão viajar de norte a sul, zumbo índico, para explicar em que consiste o acordo, qual é o propósito do acordo. Será um acordo público e, claro, inclusive os órgãos de comunicação social vão ter acesso pelas informações que tenho. Falo porque estou informado, eu tenho informação. Então, eu acho que era necessário que eles fizessem essa reunião deliberativa, decidissem incluir o engenheiro Venâncio para passar a fazer parte desse diálogo que é nacional, que é inclusivo e que deve discutir reformas profundas no aparelho do Estado. Porque quer a Frelimo, representado pelo Daniel Chapo, que é o secretário-geral, quer o presidente Nussi, na qualidade do chefe do Estado em exercício, quer o Podemos, representado pelo Albino Furquilha, Renamo pelo Sufo Momado, MDM pelo Lutero Simango, Nova Democracia pelo Salomão Muxanga, entenderam que em Moçambique nada será como antes. Então, é necessário que se tenham coragem e sejam ousados e avancem pelas reformas. Tudo bem. Fica o posicionamento do Manguene, mas vamos com o Samamat. Samamat, partilha da mesma ideia ou tem este entendimento de que deveria se esperar por Venâncio Mondlane, uma vez que ele já anunciou ao longo desta semana que poderia estar nesta quinta-feira em Moçambique, o mesmo dia que há este encontro? Olha, nós estamos perante eventos do Estado. Os eventos do Estado têm seu itinerário, seguem um protocolo próprio. Então, eu penso que seguindo a lógica que estou aqui a fazer referência de itinerário, eu penso que havia sim essa necessidade, como dizia o colega Albino Manguene, de haver um encontro para se deliberar a inclusão de uma outra pessoa. É verdade que na conferência de imprensa foi mínima, feita, falou o secretário-geral da Frelimo em nome de todo o grupo que esteve reunido, não fez uma referência direta a essa inclusão de forma imediata do ex-candidato Venâncio Mondlane, mas a partir de agora ficamos já a saber que já existe. Então, olhando para essa lógica, sim havia necessidade, porque não se pode ter uma pessoa estranha daqui para aqui de repente. Aliás, os órgãos criados... A pessoa estranha seria Venâncio Mondlane naquele
espaço. Mas, Naquele espaço. Seria a pessoa estranha, porque já se criou um grupo de trabalho, se calhar com uma dinâmica diferente, que pode ser que o Venâncio, por exemplo, hoje discutiu-se a inclusão do Venâncio Mondlane, pode ser que o Venâncio Mondlane não concorde com o formato de como é que está a acontecer o diálogo. Okay. Ele pode também impor uma outra fórmula que não seja aquela. Então, não podemos pensar, porque, por exemplo, hoje já existe essa possibilidade de abertura para incluir o Venâncio Mondlane naquele debate, naquele formato, que ele vai aceitar logo a priori. Ele pode ter a sua visão em relação de como é que ele quer que seja tratado e como é que ele quer que é uma questão de se impor politicamente. Os políticos têm esta capacidade de se impor diante de algumas situações. Daí que não podemos esperar que o adiamento do encontro, porque queremos ter o Venâncio Mondlane dentro, seria um dado adquirido, porque é preciso criar-se mecanismos de aproximação e que possam convencer o Venâncio Mondlane a olhar para aquele como um fórum útil para aquilo que ele pretende também alcançar. Então, daí que eu quero concordar que era necessário que o evento acontecesse, mesmo sem a presença do Venâncio Mondlane, dado que está a acontecer já há bastante tempo. Mas okay, eu pergunto, o que era mais necessário? Que acontecesse este evento sem a presença do Venâncio Mondlane, ou que se respondesse, por exemplo, àquilo que foram as propostas do Venâncio Mondlane para participar de um diálogo, de forma a termos uma paz no nosso país? Olha, é claro que todos o que queremos é ter a paz, mas nós não chegamos à paz com uma única fórmula. Existem várias fórmulas que nós temos para chegar à paz. Então, começou-se por uma negociação, por um ambiente de diálogo entre os partidos políticos. Quem sabe que foi efetivamente dentro deste ambiente que se encontrou uma forma de trazer Venâncio Mondlane para cá fora. É preciso entendermos que nem tudo que se discute naquela sala sai para aqui fora. Okay. E é preciso também começarmos a questionar o que criou conforto para que o Venâncio Mondlane entendesse que pode voltar a Moçambique e que nada pudesse lhe acontecer. Há pessoas que acreditavam que o Venâncio Mondlane fosse preso logo à chegada do aeroporto. Mas vimos um Venâncio Mondlane que entrou e neste momento está em casa, num repouso familiar. E é preciso entender que as questões políticas têm aquelas nuances que são visíveis, mas existem aquelas nuances que são discutidas nos bastidores que não são de visibilidade fácil para todos nós. Então, há uma racionalidade por detrás da vinda de Venâncio Mondlane que não é efetivamente tudo aquilo que nós conhecemos na praça pública. Okay. Então, nós não podemos pensar que foi inútil as pessoas estarem ali reunidas. Existiu, sim, uma utilidade das pessoas estar e havia essa necessidade das pessoas estar de tal modo que, por ser útil, já existe uma outra reunião amanhã entre esses líderes que fazem parte da oposição. Com o Venâncio Mondlane para lhe passar o itinerário e provavelmente buscar uma opinião válida de Venâncio Mondlane e provavelmente aí poderemos ter o desenvolvimento de outras matérias. Pode ser, como eu fiz referência, que o Venâncio entenda que, apesar de vocês estarem a reunir, terem chegado a esses consensos, eu não concordo que esse seja o formato e nem concordo com esses consensos e alterar o itinerário. Ok. Pois bem, vou com o Sérgio Massinga. Há um ponto que é levantado aqui. As decisões do Conselho Constitucional são, de alguma forma, irrecorríveis, ou seja, não alteram, não mudam. Então, pelo menos já sabemos que, de acordo com aquilo que decidiram os órgãos eleitorais ou a última instância que decide sobre as eleições no país, Daniel Chapo será o presidente da República a partir de 15 ou do dia 15 de janeiro. Faltam 6 dias para o fim do mandato de Filipe Nyusi, mas temos reuniões que continuam a serem dirigidos também por Filipe Jacinto Nyusi. A pergunta que se faz por agora, seria mais interessante termos, se calhar, um espaço aberto entre Daniel Chapo, Venâncio Mondlane, até incluindo-se outros atores, como é o caso de candidatos presidenciais, ou estamos com o Presidente da República que ainda vai a tempo de alterar alguma coisa? Bem,
eu acho que, em relação a essa última parte da sua questão, a resposta é: o Presidente da República não tem como alterar nada neste cenário como tal. Mas o Presidente da República, como chefe de Estado, e tendo, neste momento, sendo detentor, neste momento, de todos os recursos que o Estado o faculta, praticamente ele tem esta possibilidade de criar esta plataforma para o diálogo. E faz sentido que assim tenha sido. Agora, a minha questão é muito mais do que isso. Este diálogo é um diálogo sobre o que exatamente? Por que é que nós estamos a realizar? Os meus colegas trazem aqui uma certa contradição. Por exemplo, quando nós dissemos que não, de alguma forma, tanto Venâncio Mondlane como Forquila tinham que não devem dar a quem entender que não deve alimentar esta clivagem. E a melhor forma de não alimentar a clivagem é permitir que as pessoas os vejam os dois. É permitir que, na verdade, as pessoas vejam que o presidente, ou seja, ao mais alto nível, o Podemos, está a abraçar a causa de Venâncio Mondlane. Essa é a única forma que eu vejo, única não, mas uma das melhores formas de não alimentar esta clivagem. O segundo aspecto tem que ver exatamente com esta questão do diálogo que nós temos aqui, temos estado aqui a trazer. O diálogo surge exatamente por uma questão só, é uma causa, uma realidade, que é esta. A realidade é que nós temos efetivamente pessoas que, de alguma maneira, ou seja, alguém, não pessoas, mas temos aqui uma pessoa que apresentou-se desde o princípio, bateu-se, a dizer que eu não concordo efetivamente com esses resultados. E praticamente, o povo abraçou esta causa como tal. E faz sentido que esta pessoa seja a primeira a ser trazida para a mesa de negociações. Então, não faz sentido dizer que iniciou uma negociação, um diálogo, que logo a partida excluiu alguém. E mais, quando se avança, de fato, ele apresentou uma proposta. E essa proposta, até hoje, ainda não foi respondida. Agora, a minha questão é esta. Foram aprovados os pontos da agenda hoje. Não é? Como nós bem sabemos, e foi aprovado até aprovada a metodologia de trabalho. E neste caso a pessoa que parece ser o centro de tudo isto está de fora. E mais uma vez, por que não se podia? Eu acho que faz sentido a questão que apresenta. Por que nós então vamos apresentar uma proposta e aprovamos um método de trabalho que nós sabemos que é aqui um elemento que é essencial, que aparecendo praticamente pode vir a baralhar tudo, ou seja, não concordar e temos que mudar tudo. Por que então gastamos recursos, tempo? Por que não se podia esperar só mais algum tempo? Quando dissemos que há aqui alguém estranho nesta situação, quem é esse estranho? Se nós considerarmos, eu acho que está aqui o grande erro, na verdade, em todo esse sistema, em não poder entender quais são as peças-chave diante deste processo todo. E nós achamos que algumas pessoas são marginais. E falhamos desde o princípio quando consideramos Venâncio como marginal. Porque Venâncio, desde o princípio, ela apresentou-se como um ponto fulcral, aliás, e já dizia mesmo antes neste programa, que olhando para o resultado, aquilo que é tudo o que aconteceu, desde o debate, as urnas, os resultados, quer olhando para a questão da Frelimo, quer olhando para a Renamo, quer olhando para qualquer outro partido, na verdade, quem veio a influenciar tudo isto é Venâncio Mondlane, não é? A forma como a Frelimo se apresentou, a forma como a MDM, a forma como Podemos se apresentaram, todos esses, houve aqui uma influência de Venâncio Mondlane. E tudo isto, meus amigos, tem que ver exatamente com ele. Então, não faz sentido nós o apresentarmos, o assumirmos como uma pessoa marginal. Mas também não faz sentido nós pensarmos que é possível, de alguma forma, que ele apareça e diga, por exemplo, não, eu não concordo com esse ponto e nós continuamos porque já temos uma agenda, avançarmos, porque de alguma forma nós já temos uma agenda. Venâncio Mondlane deve ser
alguém que nós assumimos como importante neste diálogo, não só, ainda que nós assumamos. O outro erro que nós estamos a assumir neste momento é este. Quando nós falamos, é verdade que precisamos fazer aqui reformas neste país, precisamos, de alguma forma, de um diálogo muito mais extensivo, muito mais amplo, mas esse diálogo deve ter um ponto de partida. E o ponto de partida é, sim, a Venâncio Mondlane aparecer a dizer: meu povo, não é? Como bem tem estado a dizer, nós concordamos isto e a linha é esta e praticamente vamos cessar, avançamos por aí. Okay. E isso requer, na verdade, que ele seja chamado à mesa de negociação. Eu acho que fazia sentido, teríamos dado um bom sinal, um melhor sinal, se nós tivéssemos esperado para até ele chegar e o incluirmos neste encontro já desde o princípio. E esquecendo que foram feitas algumas coisas que não deviam ter sido feitas sem ele. Muito bem. Manguene, mesmo para fechar, acha que os encontros que a Filipe Nyusi ia mantendo com os partidos, ou que manteve, ou que poderia ainda manter com os partidos políticos, teriam uma solução ou haveriam de resolver a atual crise política sem Venâncio Mondlane? E uma segunda, mesmo para fechar, vou perguntar sobre os 5 dias ou 6 dias que restam para Filipe Nyusi. Ele, enquanto gestor, ou enquanto estiver a liderar estes encontros, acha que efetivamente poderá-se alcançar uma solução para que se pare com a atual crise política? Perfeito. Não, por isso que acredito que não será ele que vai. Não, que ele não ia resolver em 6 dias. Sim. Por isso que acredito que não será ele que vai dar continuidade a esse processo de diálogo. Acredito que, se for, porque não sabemos o que é que vai acontecer até dia 15, se for empossado Daniel Chapo, acredito que ele vai dar continuidade ao diálogo, mas que de algum ponto, porque muitas das vezes houve pressão, e eu fui um dos que pressionei porque vi muita falta de vontade do presidente Nyusi em resolver essa situação. Então, fui uma das pessoas que questionei e pressionei que deve demonstrar uma atitude, uma ação concreta em resolver, porque a cada dia estávamos a ver morte, manifestações, etc, etc. Agora, uma coisa temos que estar claro, Odavo. Nós concordamos em um aspecto, que Frelimo Anamalala, Frelimo já basta. Isso é um consenso de que as pessoas estão saturadas com as formas como a Frelimo vem dirigindo o país, as políticas que vem introduzindo, que não respondem às preocupações e necessidades do povo. Isso não está em discussão e isso nem deve se questionar, porque é consenso. As pessoas na rua demonstram isso. Manguene, nós só temos agora 2 minutos. O que deve estar claro é que, uma vez o Conselho Constitucional validar essas eleições aqui, sendo um órgão irrecorrível, a tomada de poder fica complicado, a não ser que seja a força e que hajam condições para essa tomada de poder, porque uma coisa é tomar a força, outra coisa é haver condições. Eu tenho indicação, e não havendo essas condições, que nós só temos 1 minuto para encerrarmos com o nosso programa. É por isso que eu queria pedir, com todo favor, para que responda à pergunta que lhe fiz. Acha que os encontros que Filipe Nyusi mantia com os partidos políticos poderia acabar com a crise política sem a presença de Venâncio Mondlane? Não, no entanto, que será incluído no processo de diálogo. Mesmo assim, continua com a ideia de que tinha que se iniciar
com os encontros, porque os economistas estavam a pressionar que devia haver uma ação. Parte da sociedade estava a pressionar que devia haver uma ação. Então, tinha que se começar de um ponto para se terminar ou se desaguar num ponto, que é esse ponto que vai se colocar e se incluir a peça-chave, a peça fundamental, que é o engenheiro Venâncio Mondlane. Então, não devemos negar o fato de ter começado, é como termina. Então, o como termina é importante, porque para mim, se iniciasse e terminasse, sem incluir o engenheiro Venâncio Mondlane, eu até diria que esse encontro, ou esse pacto, ou esse acordo, não teria nenhuma sustentabilidade. Mas mesmo assim, acha que poderiam se encontrar? Porque antes, nas suas palavras, disse que o diálogo não pode parar por causa da ausência de Venâncio Mondlane. Mas agora diz que... Não devia parar, sim, mas sim, não devia terminar sem ele estar envolvido. Mesmo achando que sem Venâncio Mondlane não teria nenhuma sustentabilidade? Não devia terminar sem ele estar envolvido. Ok, tudo bem. Caríssimos telespectadores, fica assim a nossa...